Agora, quando chega os coros, é um momento onde o disco já tem forma, a música já tem sua forma, todo mundo já entendeu como é. E é um momento onde todo mundo entra junto. E a grande parada de coros é que você não precisa acertar. Não é sobre acertar o tom, é sobre trazer uma vibe. Então, na hora que a gente grava coro, é um momento de festa, assim. É um momento que a gente pode beber no estúdio e curte. E é pela primeira vez festar o disco. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Chris Sayeg e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. O grupo Francisco El Hombre foi formado em 2013 pelos irmãos mexicanos Sebastián e Mateo, na cidade de Campinas, São Paulo. 3 EPs e um álbum depois, a banda atingiu grande sucesso na cena independente, sendo indicada ao Grammy Latino em 2017. Com os outros membros, Ju, Andrei e Helena, o quinteto mistura elementos musicais de diversos países da América Latina, criando canções tanto em português como em espanhol, e vem se apresentando nos principais festivais do país. Nesse episódio, vamos conversar com Mateo sobre a faixa Nada Conterá a Primavera, que encerra o disco Casa Francisco. Eu sou Mateo, eu sou músico, compositor, produtor, motorista na Francisco El Hombre. E de 2017 pra cá, comecei a produzir as coisas na Francisco El Hombre e agora sou eu quem assino quase todas as músicas e discos e tal. Eu produzo junto com a banda, mas eu acabo centralizando em mim o processo da produção toda, assim. E eu também produzo outras artistas, como a Luê, como a Marta, já produzi também a Ju, que é da banda, Lazuli. E é isso. A gente tava um dia em João Pessoa, num hostel hospedados em João Pessoa, em 2017, provavelmente. Esse dia, a gente tava começando a vislumbrar a força que viria nas eleições de 2017. E começando a entender essa parada toda. E a gente tava no meio de João Pessoa, num momento, numa cidade no Nordeste, num clima extremamente tenso, social. E nesse dia, a banda se dividiu e cada pessoa começou a compor uma música. E a gente se dividiu em 2 grupos. Eu fiquei dentro do quarto e eu comecei a compor Matilha. Naquele dia, que foi uma música que a gente lançou no começo de 2019. Enquanto isso, o resto da banda tava no telhado do hostel e começaram a compor essa música. Foi o começo da composição, assim. Nada Conterá a Primavera. Então, nesse mesmo dia, saíram 2 músicas diametricalmente opostas falando da mesma questão, assim. Musicalmente opostas, né? Mas a gente pegou essa semente e ela ficou lá um tempo. Tentamos até continuar ela, mas ficou lá. E quando a gente foi acabar de compor o disco Casa Francisco, a gente aproveitou que a gente tava sem tocar show e a gente filtrou todas as várias ideias que a gente teve nas vários anos de turnê, vários anos de banda. Naquela época eram 8 anos de banda. E a gente chegou a ter umas 50, 60 músicas no total. Normalmente, uma pessoa traz ou uma canção, uma letra, ou um refrão, e aí, conjuntamente, a gente olha aquilo, mexe algumas palavras caso precisar, acaba vindo muito de uma pessoa, né? Tem esse modo, mas tem outro modo que a gente cria, e que a gente é muito bom nisso, de a gente começar a só tocar e falar do que vier à cabeça, e começar a fazer exercícios criativos. Esse disco tá cheio de músicas que eram lá de antigamente um refrão, um verso, mas que a gente decidiu reciclar e voltar a fazer. Loucura, Nada Conterá a Primavera... Tem mais, assim. É interessante que o arranjo e a canção na Francisco muitas vezes nascem conjuntamente. Se alguém da banda traz uma canção, uma melodia já mais sólida, o arranjo nasce depois, claro, mas muitas vezes o arranjo mexe na melodia da voz, mexe na estrutura, recria um novo refrão, cria um pré-refrão que cria uma nova tensão para explodir num refrão. Nasce muito conjuntamente, mas os arranjos normalmente acaba saindo mais entre quem ficam nas cordas, né? Os arranjos de harmonia, no caso.
Aí, na hora de a gente começar a arranjar as percussões, a Ju traz muito essa frente. E ela puxa muito os arranjos dessa percussão. A bateria, meu irmão, obviamente, traz essa frente quando tem bateria. A Lena, que é uma baixista inacreditável, faz o arranjo do baixo. Mas o que a gente normalmente tenta fazer é que uma vez que a gente tem uma estrutura da música, uma ideia de uma harmonia da música, já da melodia, a gente até deixa a melodia e a voz de lado e a gente pensa, vamos groovar? Vamos achar o groove da música? A gente às vezes fica tocando um loop por 10, 15, 20, 30 minutos no mesmo loop, até encontrar um groove que a gente acha legal, assim, que todo mundo, pô, isso é massa, hein? Vamos explorar isso. Isso eu diria que é a parte do arranjo, assim. Muitas músicas são feitas de forma diferente, né? Muitas músicas saem totalmente de mim. Roda Viva, realmente eu acabei fazendo todo o arranjo. Em algum momento eu pedia pro Andrei gravar umas guitarras, mas eu pegava, reprocessava tudo e remontava. Mas quando a gente compõe conjuntamente e arranja conjuntamente, é meio que nesse sentido. A gente precisa encontrar um ponto do groove. E que se você para e escuta as músicas sem a voz, o instrumental, você escuta que tem um groove, tem um ritmo ali principal daquela música. A música começa com um ruído. E o motivo desse ruído tá aí é porque ele liga a música à música anterior. E a música anterior é em Lá menor, que é Solo Muere el que se olvida, que acaba com uma guitarra distorcida suando. Então, o começo de Nada Conterá é essa sobra da guitarra da música anterior sendo subida a um tom pra Si menor, que é o tom de Nada Conterá. Então faz um... E aí começa o violão já no tom. E aí a nossa ideia é que a gente conseguisse, em Nada Conterá, trazer a maior dinâmica do disco. Já que era a última música, então que tivesse os momentos mais baixos fossem os mais baixos, os momentos mais altos fossem os mais altos. E que ela contemplasse tudo, né, como fim de show. Então começa bem pequeno. Começa com violão, estralo de dedos e a voz da Ju. E isso aí é como a música realmente começou, né? O violão, estralo de dedos e a voz da Ju. Começa ali. Porque a base acaba sendo aqueles instrumentos que a gente tem nessa rodinha de violão em casa. A gente não fez os arranjos em estúdio. A gente fez os arranjos em casa com um carrom, 3 violões, um baixo plugado no amplificador pequenininho e umas percussõezinhas pequenas da Ju, assim. Quando eu comecei a compor essa linha de violão, quando eu comecei a fazer, que ela surgiu no meio dessa tentativa de encontrar o groove, provavelmente a gente experimentou a versão ska, a gente experimentou a versão mais porradeira, e a gente tava num momento, no caso da Francisco, que a gente tava tentando procurar o protagonismo dos violões, assim, dessa questão mais caseira, orgânica, no momento do arranjo. E quando eu comecei a puxar esse violão, ele trouxe mais essa onda latineira lenta. Que ainda não é uma música que parece meio lenta, né? Você dança ela de forma mais lenta, assim, do que outras músicas nossas. E eu acho que o violão puxa muito isso. O violão é bem protagonista dessa música. Nem sempre é, na Francisco. Nem sempre, muitas vezes o violão some. Mas era um pouco do nosso desafio, é tentar deixar o violão mais à frente. É um disco, Casa Francisco, mais caseiro, mais de acalanto, de convite à nossa casa. É menos festivaleiro, né? Você não escuta tanto o show ao vivo. E algumas sim, mas você não escuta tanto. Ele traz essa onda. Um pouco depois, entram já os coros, que na verdade não são todos os coros. Tem a minha voz e a do Seb, cantando baixinho, inclusive com um filtro. A voz tá filtrada naquele momento. Senhoras e senhores, elas cantam. Também entra a guitarra, mas a ideia é que quando vem o primeiro Nada Conterá, com a voz da Ju, e aí explode na primavera. Nada conterá a primavera. E aí quando explode na primavera, vem aquele baixo, vem aquela linha de guitarra, vem as percussões, porque é isso, é a primavera entrando, sabe? É a dança começando, é a mudança de dinâmica entre um e outro. Mas às vezes assim ainda não explode tudo, eu ainda dei uma boa segurada. O grande momento que a música explode é na parte logo em seguida do primeiro refrão. Porque o primeiro refrão acaba com o sopro sendo apresentado. Que é onde realmente a música vai crescer mais ainda, que é sol e água.
Até aí é só a Ju, mas aí entra os coros. É sol e água, é terra boa. O canto ecoa. Então, ali já chama com tudo. Ali realmente é quando explode, porque nesse momento aí vai entrar os coros cantados, vai entrar os sopros, vai entrar as linhas de guitarra, vai entrar tudo junto. Aí é realmente o ponto auge da música. Falando especificamente sobre a letra, que a gente já vinha falando dessa metáfora das flores, que é uma metáfora daquilo que não pode se conter, da beleza, às vezes no meio de uma sarjeta, uma flor que nasce, que consegue quebrar uma sarjeta e nascer mesmo assim. Que, inclusive, é uma metáfora que a gente traz desde o disco Solta as Bruxas, no interlúdio, que são só reticências, que fala sobre isso, que a gente pega um poema acho que é Carlos Drummond de Andrade, a gente muda a ordem e fala sobre isso. Mas uma vez que a gente estava já falando sobre essa metáfora das flores, a gente quis trazer um pouco daquilo que a gente aprendeu no corpo, assim, das experiências com a MST. Que recentemente a gente se aproximou muito da MST. Fomos recebidos em vários assentamentos, fomos recebidos em alguns acampamentos também. E a gente começou a pegar, vamos pensar que a gente está tocando no MST e a gente quer juntar o que a gente está falando, né, das flores com o significado de Nada Conterá a Primavera, né? Como que a gente aprendeu, né, com o MST. E o que a gente mais pensou é o sol e a água e a terra boa. É só isso que se precisa para o MST fazer as coisas acontecerem, para terem a maior produtividade de plantio possível, para conseguir criar todos os planos inacreditáveis que eles têm de alimentos orgânicos, doações de alimentos orgânicos, de alfabetização, de moradia, enfim, é inacreditável. É sol e água e a terra boa. Eles precisam de terra, sol e água. A partir disso, nada segura. Então a gente aproveitou esses elementos para fazer essa letra. E aí o canto ecoa é porque justamente a gente gosta muito de trazer na composição algumas frases que se conectam com o que a gente gosta de trazer no show. Então se a gente fala o canto ecoa, é um chamado pra galera cantar junto. O canto ecoa, nada conterá a primavera. Meio que é chamando a galera pra cantar. A gente costuma sempre revezar em vários momentos as vozes, assim. E não é por uma necessidade de que seja igual. Cada um canta a mesma quantidade. Não é isso, assim, né? Não é sobre porcentagem, não é quantitativo, sabe? Mas é uma questão mais sensorial mesmo, assim. Sobre, às vezes, o timbre da voz. Sobre a maneira como a música nasceu. Sobre a personalidade da pessoa. Isso sempre funcionou muito pra gente, assim. Tem músicas que às vezes eu escrevo que eu falo, pô, Seb, canta você essa parte. Eu acho que você vai fazer melhor que eu. Eu acho que vai ficar massa você trocando comigo, pá. E vários momentos isso aconteceu. Em Nada Conterá a Primavera, aconteceu uma coisa que muitas vezes acontece também dentro da banda. É que, assim, a voz da Ju é inacreditável. Né? É inegável. A voz dela é um absurdo. Inclusive, gravar ela é uma coisa inacreditável. Ela chega em lugares muito emocionantes. Então, quando a gente começa a compor, muitas vezes é um pouco mais difícil, de repente, eu estar cantando uma melodia, uma letra que acabamos de inventar e tocar uma harmonia que acabamos de inventar. Mesma coisa pro Sebastian. Tá lá tocando uma batera, procurando um ritmo. Às vezes fica um pouco difícil dele cantar e tocar ao mesmo tempo no momento de que a música tá se consolidando. E muitas vezes a voz da Ju fica ali, como a voz que começa a cantar essa música. E fica. Nesse caso, Nada Conterá, é tanto porque ela tava nesse momento que tava compondo a música, então saiu mais naturalmente nessa voz dela. Tem sim que ela tava super identificada com essa melodia de... que é quase um cromatismo ali, se não é 100% um cromatismo, não saberia dizer agora. Mas ela tava super identificada com essa coisa meio lenta, meio pra trás. E a voz dela tava ficando perfeita, então a gente até brisou, será que a gente divide? Será que será que eu canto é sol e água, é terra boa? Porque eu tinha ficado com vontade de um momento. Mas tava tão bom na voz dela. Pra quê? Tá foda, sabe? E a gente também entende. Vai chegar o show, vai todo mundo cantar. Então, acho que é nesse ponto que a banda também produz as músicas, e não só eu. Porque tem uma coisa que o Dudu Marotti me falou uma vez e eu levo pra vida, assim. O Dudu Marotti é um produtor muito foda, um grande amigo, um produtor, assim, importantíssimo pra música brasileira. E ele me disse uma coisa, assim, que o papel de quem faz a produção é papel de como se fosse um ministério público, frente a dois pais brigando por uma criança.
né? No fim de relacionamento, no fim de um casamento, assim. O papel do Ministério Público não é tomar o lado do pai ou da mãe. O papel do Ministério Público é tomar o lado da criança. E o papel do produtor, nesse caso, não é tomar o lado da artista, da pessoa que tá tocando a bateria, da pessoa que tá tocando a voz. Não, é defender a música. É fazer a música ficar o mais foda possível, sabe? E nesse ponto que eu acho que a Francisco também se produz sozinha, independentemente de eu também estar produzindo as músicas. Porque em todo momento a gente tá discutindo o que é melhor pra canção, né? Não só pra nossos egos. Essa questão da latinidade nessa música são 3 instrumentos que puxam essa latinidade. Em primeiro lugar, é a guira. A guira, que é o reco-reco latino-americano, o reco-reco de metal. A guira traz essa sonoridade bem arrastada, que funciona tanto na salsa, quanto também funciona mais rápida na cúmbia, e traz essa latinidade, é muito forte. Eu realmente acho que quando você escuta uma guira, qualquer brasileiro já liga isso à América Latina no geral. E em Nada Conterá, ela é muito lenta, então traz essa onda salseira pra trás. Nessa música, assim, eu acho que o primeiro elemento traz isso. Aí vem o segundo elemento, que tem um cowbell. E esse cowbell na cabeça, que parece quase um metrônomo, mas esse cowbell na cabeça é extremamente latino. Por mais que não é nem um pouco groovado, é a cabeça, mas é o que permite que todas as outras coisas groovem. Quando tem algo que puxa o chão, como um bumbo ou como um baixo, permite que outras coisas estejam no groove, na loucura, né? Porque justamente tem o cowbell que tá puxando tudo pro chão. Então é arrastado, mas não perde o ritmo. Então acho que o cowbell puxa isso. A percussão, a Ju gravou. E aí chamou o Maicão, que é um amigo nosso de Piracicaba, um percussionista muito foda, que tem o projeto dele já, chamado Maicão, com K. Então, nas percussões, além da Ju, tem o Maicão. Em terceiro lugar, eu acho que é essa linha de guitarra, que foi replicada num piano, que foi replicada no sopro, que estão nessa música. Quem arranjou os sopros é um querido amigo nosso, o Giva, o Giovanni Lohner, que ele sempre arranjou todas as coisas da Francisco, inclusive as bandas anteriores a Francisco, ele é que arranjava nossos sopros também, e tocava com a gente, já tocou vários shows, e ele chamou o time ali dele, é um naipe composto por um trompete, um sax, um trombone, o famoso naipe. Lá pelos 2 minutos, a música dá um break. Ela dá uma quebrada. Que nem eu falei, né? A música começa pequenininha e ela só vai crescendo. Só vai crescendo. E pra isso, a cada compasso vai entrando um novo elemento. E a cada parte, um novo elemento. E vai crescendo e crescendo. Então, a gente precisava que a música tivesse um pouquinho de respiro. Onde você pudesse só curtir o groove. Tá ligado? Só fechar os olhos e curtir a onda da música. Então, a ideia é meio trazer isso. Já que a música é arrastada, esse é o momento de cair pra trás. Esse é o momento derretido. E aí, também tem outra questão da música no geral, é que a voz tá sempre na frente. E se a gente queria criar um respiro, também era legal tirar um pouquinho a voz da frente, assim. Então, quando vem esse break, primeiro tem um solo de piano, que a gente construiu entre eu e o Andrei, com a guitarra, e a voz vai imitando. Então, o principal, ele já não é mais a voz, assim. Então, o que eu fiz pra criar esse efeito eu filtrei a voz bem. Já que estamos falando um pouco dessa musicalidade latineira que talvez traz uma cara mais antiga, trazer essa sonoridade de um radinho. Trazer essa sonoridade de um microfone com um PA ruim num bar em Cuba. E eu filtrei a voz e saturei. É isso, eu filtrei e saturei, coloquei vários delays com tempos distintos em cada lado. Um delay é o efeito básico no áudio, assim. Se alguma coisa fala, tem uma repetição por uma certa quantidade de tempo e com uma certa intensidade. Isso pode ser super rápido. Ou pode ser lento,
tu, tu. Então, se a gente pensa num eco, quando a gente grita num lugar que dá um eco, é um tipo de delay. É uma repetição daquilo que você tá falando e depende do volume que você bota e do tamanho do lugar, ele dura mais ou menos tempo. Então, um delay é isso. Nesse caso dessa música, a gente tem um solo de voz da Ju que tá acompanhando o solo de guitarra, que ela faz... e tem a repetição. Então a voz faz fazendo, mas por quê? Porque justamente quando você dá um respiro, a voz volta, só que pequena, permite que um pouco depois, quando a música exploda de novo, tenha a sensação de que explodiu de novo e não de que tá no mesmo lugar. Então, mais uma vez, é a gente tentando trazer dinâmica pra música. Eu acho que a maior diferença do que vem no final é que os coros vêm com muita intensidade. Eu costumo dizer que, pra mim, a gravação de coros é a parte mais legal de a gravação de um disco. Assim, pra mim é de longe a mais legal. Por quê? Porque os coros, normalmente a gente grava por último. E o que acontece? Depois que a gente foi lá, fez a pré, gravou a guia, a voz guia, o violão guia, foi lá, gravou a bateria. Depois da bateria, grava o baixo. Depois do baixo, muitas vezes a gente vai ou pra percussão, ou pro violão, depois a guitarra. Aí a gente vem as vozes principais. Cada um que tá entrando lá, tá entrando sozinho pra gravar. Cada um que tá entrando pra prestar muita atenção no seu instrumento, não errar, acertar o tempo, fazer aquilo que pensou e pra ser cobrado. Errou, vamos de novo. Errou, vamos de novo. A voz não tá legal, vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? E às vezes esse processo é fácil e gostoso sim, mas às vezes ele é trabalhoso, às vezes acaba a sua voz no meio. Às vezes você já gravou 8 horas num dia e sua mão tá extremamente cansada e você só quer sair de lá. Então, é uma coisa que é em grupo, mas a gravação é individual. E tem muitos holofotes em cada detalhe que eu tô fazendo no violão que nem eu escuto, mas porque o microfone é incrível, sei lá. Agora, quando chega os coros, é um momento onde o disco já tem forma, a música já tem sua forma, todo mundo já entendeu como é. E é um momento onde todo mundo entra junto. E a grande parada de coros é que você não precisa acertar. Não é sobre acertar o tom. É sobre trazer uma vibe. Se você quer trazer coro, você quer trazer uma vibe. Se é uma vibe densa, em todo mundo vira um caricatamente denso e traz uma densidade. Calor da rua tá cheio de... Não sou pedal, mas posso endurecer. Várias brincadeiras caricatas pra gente trazer essa intensidade de um coro. Então, na hora que a gente grava coro, é um momento de festa, assim. É um momento que a gente pode beber no estúdio e curte. E é pela primeira vez, festar o disco. É por isso. É muito legal isso. Agora, nessa segunda metade de Nada Conterá, o que eu sinto é que traz esses coros. Traz totalmente esses coros, traz essa festa. Então, a música que começa pequenininha, vai pra uma explosão, agora é o momento que os coros chegam com tudo. Tanto é que aquelas respostas que no primeiro verso era eu e meu irmão com assim são senhoras e senhores, elas cantam, completamente filtrado, agora virou o coro respondendo. Virou a galera cantando, vindo junto, assim. Então é nesse momento que a música mais se conecta ao show ao vivo. Sem sol, senhoras e senhores, elas cantam. Tanto é que também é nesse momento que entram as guitarras distorcidas, trazendo um grande peso. Que o sopro fica um pouquinho mais louco. Que a voz principal não fica necessariamente presa à melodia igual do refrão que todas as outras, que ela se libera um pouco mais. Então é mais a festa mesmo. Quando a gente chega no final da música, dá pra escutar uma galera, né, conversando, tirando onda, se divertindo. Esse realmente é o som da gente gravando coro, tirando onda, se divertindo, feliz. Essa onda nossa, assim, que é um pouco o som que você escutaria numa festa na nossa casa. Sabe? Essa era a ideia do disco, a Casa Francisco, é a gente em casa, trocando ideia, curtindo. Então, nos coros tem muita gente, nos coros tem muitas amizades. Eu não saberia dizer exatamente todo mundo que tava lá, mas eu sei que quem fez parte da gravação desses coros não foi só a banda, foi a produção da banda, foi a equipe técnica, teve as companheiras, as amizades que estão sempre parceiras ali perto, a galera do estúdio que entrou e gravou. Então, assim, ali é a nossa vibe. Agora chegou a hora da gente riscar o disco e fazer a pergunta oficial do podcast. Se você pudesse riscar alguma coisa dessa música e colocar outra coisa no lugar, o que seria?
naquele break que tem, eu queria que ele fosse maior, eu queria que ele fosse mais experimental. E eu queria ter chamado alguma pessoa que toca teclado, justamente uma teclado mais salseiro, pra vir e solar mesmo, permitir aquilo acontecer, sabe? Como se fosse um interlúdio de um fim de show. Eu queria ter experimentado mais nessa parte, talvez fazer algumas quebras de tempo, ou quebras de compasso. Ouvindo ela, eu percebo que essa parte é muito gostosa, e que a gente podia explorar ainda mais o instrumental. Então, o que eu riscaria é essa estrutura de break, e colocaria algo maior com um piano gravado com alguém que vem dessa escola, e deixar aquilo acontecer. E agora, com vocês, Nada Conterá a Primavera, da Francisco Elombre. As flores resistem à tempestade e cantam por becos, esgotos e bares. As flores resistem à tempestade e cantam por becos, esgotos e bares. Sem assim só senhoras e senhores elas cantam. 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 Nada conterá a primavera. Nada conterá a primavera. Nada conterá a primavera. Nada conterá a primavera brotar. É sol e água, é terra boa. O canto ecoa, o canto ecoa. É sol e água, é terra boa. O canto ecoa, o canto ecoa. Nada conterá a primavera. Nada conterá a primavera. Nada conterá, ninguém conterá a primavera. Nada conterá a primavera brotar. As flores resistem à tempestade e cantam por becos, esgotos e bares. As flores resistem à tempestade e cantam por becos, esgotos e bares. Sem assim só senhoras e senhores elas cantam. Sem assim só senhoras e senhores elas cantam. Sem assim só senhoras e senhores elas cantam. Nada conterá a primavera. Nada conterá a primavera. Nada conterá a primavera. Não conterá a primavera. Nada conterá a primavera brotar. É sol e água, é terra boa. O canto ecoa, o canto ecoa. É sol e água, é terra boa. O canto ecoa, nada conterá. Para terminar, eu queria deixar um espaço agora para você falar de novos projetos ou qualquer coisa que você quiser compartilhar aí com a galera que tá ouvindo. Bom, galera que tá ouvindo aqui,
Obrigado por participar dessa viagem por dentro de Nada Conterá Primavera. A gente tá se preparando para fazer novos lançamentos. Tem muita coisa aqui embaixo do braço que a gente tá esperando a hora certa de lançar. E o que eu posso dizer agora é... A gente vai lançar uma música que chama Arranca a Cabeça do Rei. E essa música... Pode ter certeza que você vai ouvir e se sentir dentro de um festival. E além disso, eu tô trabalhando em um monte de disco agora como produtor. Eu agora tô produzindo um disco ao vivo de Baby, que é minha outra banda com minha companheira Luê, que tem várias participações, tá bem legal. E vai sair daqui a bem pouquinho. Além disso, eu tô produzindo o álbum da Marta Maria, que é uma artista que recentemente começou a lançar algumas coisas. Eu fiz o primeiro EP dela e agora a gente tá gravando o álbum, assim. O primeiro EP eu fiz durante a pandemia, então naquela onda de distanciamento, fazer muita coisa em casa e ficou muito legal, mas agora a gente tá gravando com a banda dela. E tá trazendo uma brasilidade bem interessante, assim, uma nova MPB bem legal. Eu tô fazendo um novo disco da Francisco Elombre, que tá embaixo do braço, não 100% finalizado, mas tá muito adiantado, esperando o momento certo pra lançar. E além disso, tô começando a produção do disco da Luê, o próximo disco dela, que tá um disco muito lindo, as canções muito legais sobre a relação dela com a terra dela, que ela é de Belém, mora em São Paulo, mas é de Belém, a relação com isso, explorando bastante a musicalidade do boi, do zouk. Então, assim, vai vir umas paradas bem bonitas e bem conectadas a um Brasil que nem todo mundo reconhece. Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga @MadSoundsProd no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.